Bom, hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da mostra científica. Somos da turma 222 do segundo ano do ensino médio e estamos aqui com o tema Os impactos da pandemia na economia. Nosso grupo, os integrantes e os nossos professores orientadores constam nessa primeira página. Começando pelos impactos na esfera pública. Notou-se que, em virtude da crise sanitária mundial, diversos serviços de saúde ao redor do mundo foram gravemente afetados, e o sistema de saúde brasileiro não se safou das consequências. Podemos usar como exemplo a verba de saúde destinada antes da pandemia, que era de 127 bilhões, e após a pandemia aumentou para 187 bilhões de reais, configurando um aumento de 60 bilhões de reais. Além disso, a instabilidade política que advém da não uniformidade na abordagem do combate à pandemia, trazendo uma desregulação das aplicações de medidas sanitárias entre as esferas políticas, federal, estadual e municipal, as quais geraram desarmonia e contradições na atividade de enfrentamento à pandemia. Economia no setor público graças à adoção do home office. Segundo o governo brasileiro, foram economizados cerca de 466 milhões na máquina pública como o home office. Isso se deve às economias geradas pelo corte de gastos da atividade presencial. Percebemos uma retração de diversos setores econômicos durante a pandemia, e aqui destacamos alguns dos setores mais afetados por ela, começando pelo setor artístico e criativo, o qual o surto pandêmico levou a uma falta de oportunidades para a renda nesse setor. Isso em razão da ausência de shows e aglomerações. Uma das estratégias que os artistas fizeram para contornar o problema foi fazer transmissões online. Porém, esse método se mostrou eficaz em geral, com artistas de grande porte popular, levando ao oposto no caso de artistas ainda sem uma forte base de fãs. Podemos lembrar que 5,7% dos trabalhadores do país trabalham no ramo cultural. Portanto, no mínimo 5 milhões de trabalhadores foram afetados diante da pandemia. Também podemos citar o setor de transporte, em que tanto transportes aéreos quanto terrestres foram altamente abalados. Isso se deve às imposições necessárias para o controle pandêmico, as quais impuseram uma lotação definida. Devemos destacar o turismo como um setor fortemente afetado, pois teve grandes perdas em sua arrecadação devido à crise de transporte, que causou a diminuição do fluxo de pessoas entre o mundo, assim diminuindo viagens e passeios turísticos. A Espanha, por exemplo, que tem grande parte de sua economia baseada no turismo, sentiu na pele os impactos econômicos, onde a nação ibérica perdeu cerca de 77% de seus visitantes. Existem poucos setores que não foram impactados pela pandemia, assim causando uma crise generalizada em diversos países, como mostra o gráfico que expõe a recessão mundial do PIB. A esfera privada de microempreendimentos. Igualmente à esfera pública, o meio privado foi fortemente impactado pela pandemia, no qual registra 9 milhões de demissões por conta da mesma. Houve um aumento de 10,9% na criação de microempresas, que se deve ao fato de empreender ser uma alternativa ao desemprego crescente. Agora vou mostrar algumas informações sobre as microempresas. Microempresas possuem menos capital financeiro quando comparadas às grandes corporações, portanto, são muito mais frágeis à pandemia. 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a empresa. 600 mil pequenos negócios fecharam a porta durante o período pandêmico. Aqui, nós vemos a estatística de que diversos estabelecimentos comerciais realizaram mudanças em seus métodos de atuação, representando cerca de 30% dos pequenos negócios. Muitas dessas empresas tiveram resultado positivo, contabilizando 28,6%. Visando conhecer a realidade do pequeno empreendedor, realizamos uma pesquisa para saber como é ter uma empresa no período de uma pandemia. Agora veremos a entrevista de Carlos, do setor da gastronomia. A pergunta que fizemos foi a seguinte: como foi o seu desempenho econômico durante a pandemia? A resposta: obtivemos pouco lucro durante a pandemia comparado anteriormente. E a próxima pergunta: pretende manter alguma mudança desenvolvida na pandemia? Resposta: pretendo manter o sistema de delivery que antes a empresa não fornecia, o qual fora desempenhado após a pandemia. A próxima pergunta foi: você acredita no home office? Sim, não e por quê? A resposta foi: apesar de não desenvolvermos home office na nossa empresa, acredito que se desempenhado de forma coerente e organizada, pode até ser mais lucrativo do que o trabalho presencial. Agora falaremos do ensino em tempos de pandemia. Teve uma nova dinâmica no ensino, trouxe uma consequência direta na educação dos alunos. Intensificou-se a desigualdade educacional por conta da falta de acesso em escolas públicas, o que refletirá no mercado de trabalho. 20% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Ainda assim, dos 80% que possuem, 75% têm internet fixa e somente 48% têm um computador.